Olá, está no ar o programa Central do Esporte, aqui pela TV Unifra, toda terça-feira às 6 da tarde. Assim você tem uma companhia com a gente aqui para falar dos esportes e eu já começo escalando a nossa equipe de hoje, toda terça-feira, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Como é que tá, Jânio? Tudo certo? Vai dividir a ancoragem do programa hoje aqui comigo, professor Gilson Piber. Beleza pura. Qual é a camisa hoje, professor? 10? Não, hoje vamos atuar pela lateral direita, também ficando bem pertinho do treinador ali para ouvir as orientações. Que é o nosso convidado, né? Deixa pro Lucas Fossati escalar. Claro, que é o nosso convidado. Hoje vai escalar o nosso time aqui, o professor Lucas Fossati, técnico do Inter SM, vai também comandar as categorias de base do Inter de Santa Maria na Copa FGF Sub-19. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, Pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa no meio termo entre a noite Exatamente. e a tarde. Agradecer pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, numa equipe tão qualificada aí. E a gente vem ouvindo vocês de vez em quando, um programa bem legal, bem gostoso de ouvir. A gente agradece duplamente, primeiro por ter vindo aqui e também por ser nosso ouvinte. Bom, mas hoje a gente vai falar das latinhas que é melhor ouvir do que ver. A gente tem essa consciência. Hoje a gente vai falar então de força, dupla né? regional, tem também Copa América, olha, tem muito assunto bacana, muito assunto legal, mas a gente começa, claro, falando com o nosso convidado, o Lucas Fossati. Bom, Lucas, esse desafio de ter treinado o Inter de Santa Maria, equipe principal, né? Você já acredito que trabalhava também para isso, mas vem aí a Copa FGF Sub-19. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação rápida de como foi comandar a equipe do Inter de Santa Maria na partida contra o São Gabriel e o que você projeta aí já para a tua carreira para os próximos meses. E o Rio não também, né? Exato. Não me tira o Rio, não. Não, assim, ó, foi bem gostoso trabalhar esses 10 dias aí. A questão de ter essa oportunidade, eu agradeço ao Marqueto, ao Savian que me convidaram e ao Covolo que me convidaram para mim dirigir a equipe, porque em termos de experiência para mim foi muito proveitoso mesmo. A gente trocou ideias com os jogadores que ali estavam, aprendi bastante com eles e também assim a questão da gente ter que buscar alternativas para motivar um time que já estava desclassificado, que estava tendo uma debandada de jogadores e aqueles que ficaram a gente motivá-los. E eu acho que foi feito um bom trabalho, não só o Lucas, teve o Edinho ali, os jogadores foram fundamentais nisso, porque eles foram, nesses 10 dias, extremamente profissionais, extremamente humildes em trabalhar. Nós trabalhamos com chuva, nós trabalhamos com tempo fechado, nós trabalhamos de noite, teve um treino que nós paramos, terminamos o treino às 18h20, mais ou menos, já estava mais escurecendo, então assim, foi muito gratificante trabalhar e como experiência como treinador não tem preço que pague isso, foi muito legal mesmo, porque você tem que, além de resolver os problemas dentro de campo, a gente tem que resolver algumas coisas fora de campo que cabe ao treinador, à comissão que ali está. Então isso foi enriquecedor e que a gente vai levar muitas coisas para o Sub-19 com certeza. Experiência. Quintana. A gente acompanhou o jogo aqui pela TV Unifra, né, do Internacional de São Gabriel, que já vinha dessa goleada no Clássico Rio-Nau de 4-0, até por isso que o professor falou, não me tira o Rio-Nau, né, que foi um jogo, a rivalidade de Santa Maria, mas ficou muito evidente, inclusive a gente tem um torcedor que depois o gerente vai chamar ele, que ele falou que se tivesse começado com o Lucas Fossati e apostado na base, o resultado do Internacional teria sido diferente, ou seja, o torcedor percebeu esse trabalho em 2 jogos do Lucas Fossati. Não é pela presença tua aqui, bancar o Fausto Silva, que o melhor do mundo quando vai no programa dele, mas é o torcedor falando que teve essa melhora. Agora, queria que tu falasse de uma questão pitoresca que teve na partida, colocar o goleiro Romário em campo para atuar na linha na busca do empate. O que aconteceu assim, todo mundo sabe que nós estávamos com 12 jogadores e ainda veio o Gabriel, mas o Gabriel ele estava treinando na equipe profissional, mas ele está vindo de uma lesão. Inclusive ele vai fazer parte do Sub-19, é um excelente jogador de futebol, mas ele estava vindo de lesão. Eu fiquei até preocupado em colocá-lo no campo, porque daqui a pouco campo pesado, ele se machuca de novo, não estava bem, vamos dizer, 100% para jogar. E o Romário foi uma tentativa, porque assim, não é colocar o Romário por colocar. O que o torcedor tem que entender é porque o Romário ele foi atacante no Amador, quando ele jogava aqui, até pouco tempo atrás ele jogava de atacante, e ele treinou naquela semana de atacante, porque a gente sabia que poderia ter que utilizá-lo se alguém sentisse, se alguém se machucasse. Essa era a questão. Se alguém se machucasse, nós colocaríamos o Romário. E como nós estávamos perdendo 1-0, 42 minutos do segundo tempo, eu estava com o Jonathan sentindo cãibro.
Não, vamos tirar e vamos tentar fazer alguma coisa. E ele até fez, ele cavou uma falta, ele deu um passe pro Werner, que o Werner bateu em gol, daqui a pouco se cruzasse, nós tínhamos mais gente na área. Ele fez alguma coisa. E não foi assim, a Deus dará, vai lá e... Não, ele sabia o que ele tinha que fazer em campos, que ele tinha que abrir pela esquerda, que ele tinha que sair de dentro da área. Isso foi trabalhado no trabalho de terça e quarta, do dia terça e quarta, e o jogo foi na quinta. Então, e ele já vinha de uma experiência de jogada de atacante. Então, mas claro que é uma situação meio inusitada, porque é um goleiro entrando na linha, né? E por isso que nós optamos pelo Goico ir no gol, porque se caso tivesse a necessidade de trocá-lo, não precisava ele se desfardar de goleiro para daí se fardar de jogador, que aí a visibilidade seria maior. Então a gente optou por ele seria o goleiro titular, até pelo belíssimo Riunal que ele fez, fazendo 2, 3 defesas incríveis, mas aí nós optamos pelo Goico, porque se caso houvesse a necessidade, ele poderia entrar sem chamar mais ainda a atenção, né? E foi o que aconteceu, eu optei por colocá-lo porque o Jonathan já estava sentindo, e ia tentar buscar o empate com um jogador que treinou ali, não foi só simplesmente colocado. Tu tens sido muito cuidadoso, né, quando fala da questão do time sub-19, né, não está vendendo ilusões, né, sabe que é um trabalho novo, um trabalho de formação, que leva, né, um bom tempo para unir e formar o grupo, ter entrosamento, e neste momento do trabalho, assim, essa tua expectativa se mantém ou aumenta, né, dentro daquilo que tu estás vendo do grupo de jogadores? Gilson, assim, o que acontece? Nós estamos começando, o Inter está começando um trabalho do zero, né, em termos de base. E o Sub-19, se a gente for olhar bem a forma correta, nem era para ter esse ano. Era para a gente começar com categorias mais baixas. Mas em função do clube ter que ter alguma atividade no segundo semestre e poder aproveitar os 5, 6 jogadores que estavam no profissional, se resolveu colocar o Sub-19. Mas o torcedor do Inter tem que entender que a gente está num início de trabalho, a gente está montando uma estrutura que está sendo muito bem apoiada pelo Jairo, pelo César Sacol e pelo Ivan, que são os diretores mais próximos na base comigo, mas assim, coordenado pelo Dida, com a ajuda do seu Nilo. Mas assim, é um trabalho muito no início. Se nós pegarmos o Rio Grandense em 2013, nós estávamos num grupo, em termos de campeonato, de 8, e nós na última rodada éramos o último colocado. E nos classificamos com uma vitória sobre o Gramadense, terminamos em quarto, inclusive na frente do Aimoré, que era treinado pelo Arilson, e que ficou entre os 4 primeiros na competição. E nós terminamos na frente dele. Ou seja, no primeiro ano a gente penou muito na competição, porque os jogadores não tinham experiência, porque nós estávamos num trabalho de formatação para formar jogador, então eu colocava menino que não era de idade de júnior ainda a jogar, e isso a gente penou no primeiro campeonato. Agora, no segundo campeonato, na primeira fase a gente se classificou com antecedência, em primeiro lugar, num grupo de 6, com certa tranquilidade. Já foi bem mais fácil jogar o campeonato. Então é isso que a torcida tem que entender. Primeiro que a base, a gente não pode visar o campeonato como a ferramenta principal ou como o fim principal. Não, o fim principal eu como treinador tenho que ser cobrado em largar jogadores no profissional e não em ser campeão na base. Se puder ser campeão, melhor, mas o principal objetivo é formar jogador. Nesse sentido, a gente pediu pelo menos 2 anos de trabalho para começar os primeiros resultados. Mas eu acredito que para o ano que vem a gente já consiga devolver os 6 jogadores que ali estavam com mais qualidade do que hoje, com mais experiência do que hoje, e daqui 2 anos começar a ter um pouquinho mais de elenco no profissional da base. Se pegar o Rio Grandense, o primeiro ano foram 3 jogadores para o profissional. O Darley, o Endrel e o Júnior. O Endrel foi dispensado e hoje ele está no Inter de Porto Alegre. E no segundo ano já foram 9 jogadores para o profissional. 9 não, foram 11, mas 2 acabaram indo para o Inter de Santa Maria. Então já teve uma evolução na quantidade e na qualidade. Tanto é que o Dálio fez um excepcional campeonato. Para mim, o melhor lateral das equipes que eu vi alguns jogos da outra fase também.
da outra chave, perdão. E para mim, o melhor lateral do campeonato. Tu tem o Cristiano com uma revelação, o Édipo. Então, quer dizer, não só a quantidade, também foi no segundo ano com mais qualidade. E é isso que a gente pretende fazer no Inter. Sim, Lucas, claro, você é um treinador que vem aí em projeção, né? Vem buscando um lugar ao sol e tal. Eu gostaria de saber como é que é o teu processo de aprendizado, enfim, até de reciclagem, de saber aquilo que dá certo, que não dá. Você acompanha campeonato brasileiro, campeonato europeu, você vai a estádios de futebol em outras cidades, você acompanha a gurizada nas peladas por aí, até para ver se encontra um craque ou outro. Como é que é o aprendizado do Lucas no dia a dia para tornar-se um treinador de futebol? Primeiro assim, Rogério, eu sou formado em Educação Física, eu tenho 2 especializações em Fisiologia e Cinésio, e tenho uma especialização em Futebol na PUC. Tá? Além disso, eu tenho feito cursos, eu tenho procurado fazer estágios, agora o último que eu fiz foi no Palmeiras com o Diogo. Diogo Giacomini, que é daqui de Santa Maria, que agora está no Atlético Mineiro, né? No Sub-20, e que tem um know-how e uma credibilidade em termos de base muito grande. Eu também pretendo começar a fazer os cursos, porque a CBF está proporcionando os cursos de nível 3, nível 2 e nível 1 para treinador. E que eu acredito que até 2020, por aí, vai começar a ser meio que obrigado os treinadores a ter esse curso para poder, como é que se diz, executar as suas funções na beira do campo. Eu provavelmente devo ganhar nos próximos dias aí o certificado de nível 3 da CBF, e até o final do ano, início do ano que vem, eu quero fazer o nível 2. Né? Então, e além dos cursos que a gente procura fazer, mas o que mais dá o aprendizado mesmo nessa fase, além dos estudos, que nem tu disseste, a gente assiste, eu assisto, às vezes eu quase apanho da mulher lá, porque é campeonato inglês, é sub-20, é Copa do Brasil sub-17, o que tiver na TV, campeonato japonês, o que tiver passando na TV, a gente tá verificando. Mas o principal muito, às vezes, é a questão dos estágios. Tu ter a oportunidade de ir num Palmeiras, eu tenho meio alinhavado agora com o Thiago para ir no Juventude, com o Vinícius, ele já me abriu as portas, ele foi contratado agora pelo Osasco, ele já me abriu as portas a hora que eu quiser ir para lá. Eu vou tentar novamente com o Diogo para ir no Atlético Mineiro, que é uma outra realidade, é uma outra... Não que o Palmeiras seja ruim, mas o Atlético é top de linha. Então, aí é que vem mais o aprendizado do que propriamente tu ir lá fazendo daqui a pouco uma especialização, alguma coisa. Eu já fiz, não vou buscar um mestrado no futebol, alguma coisa nesse sentido, eu quero trabalhar nesse sentido, com cursos e buscando os estágios fora daqui de Santa Maria. Perfeito. Tu quer já chamar o nosso torcedor? Por favor, não, vamos para mais uma pergunta. Mais uma pergunta, até porque eu me dei conta que o torcedor, a parte que ele fala, Lucas Fossati, isso é no Jornal da Unifra. Vamos agora então. Isso é no Jornal da Unifra, está no Jornal do Fim de Semana. Só deixa eu completar, desculpa, e dentro, te respondendo, e ler muito. Né? Aonde sair livros... Tem alguns livros muito interessantes de tática de futebol. Agora tem um que eu estou lendo de periodização tática bem interessante. Então tu vai buscando. E outras coisas que tu aprende muito também é a conversa. Sentar ali 1 hora, 2 horas, conversar com um Dida, tu ter a oportunidade de conversar com o Tadeu Menezes, tu ter a oportunidade de conversar com treinadores que estiveram ali dentro da beira do campo e tu pegar ensinamentos com ele. Isso tu aprende um monte mesmo. Legal. Bom, agora eu quero convidar, já que o Quintana tocou no assunto, quero convidar o Lucas, o professor Gilson Piber também, e o próprio Quintana também, o Vicente que está nessa câmera aqui, o Márcio Santos que está nessa outra aqui do lado, e você de casa. O José Quintana Júnior, professor Gilson e Lucas, ganhou a tarde de quinta-feira, depois que ele ouviu uma declaração de um torcedor. O Inter de Santa Maria recém havia perdido por 1-0, o Lucas estava comandando a equipe do Inter de Santa Maria, mas o José Quintana Júnior voltou alegre, apesar da derrota do Inter de Santa Maria, e agora a gente mostra por quê aqui na tela para você de casa. Outra coisa, temos que investir na sub-15, sub-17, sub-19. Senão eu acompanhei o teu programa um dia. Tu disse a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Vou reforçar a tua tese. Se não investir na base, não adianta. Estamos tirando dinheiro pela janela. Estamos trocando 6 por meia dúzia. Esse elenco que está jogando aqui, esse grupo aqui, excelente partida desses meninos aqui. E o Rio Nau foi um clássico, o melhor jogo que eu vi em Santa Maria. Melhor jogo que eu vi em Santa Maria. E eu vi o debate de vocês na TV Unifra. Eu sou a telespectador, entendeu?
E acho que está certo investir nesse menino aí, que é um baita treinador, que já provou, o outro lá tem outro, e nós temos um potencial riquíssimo, porque não dá certo aqui para nós, para Santa Maria dá certo para os vizinhos. É impressionante, olha só para fazer a contextualização, no programa Central do Esporte anterior, o Quintana defendia muito essa valorização das categorias de base. Coincidentemente, após o jogo do Inter de Santa Maria com São Gabriel, ele foi entrevistar o torcedor e foi presenteado, vamos dizer assim, Quintana, dizendo que o cara estava assistindo o programa e concordava contigo. Aí você gostou, né, só Quintana? tu que discorda de mim. Aí tu gostou dessa, né, Quintana? Não, mas Tem que ter o contraponto, né, Gareto? Aí tu gostou. Fica o convite, pessoal, quem assiste o nosso canal do YouTube Unifra Online, fica o convite para assistir o Jornal da Unifra do fim de semana, que tem a reportagem completa, os lances do jogo, tem a entrevista do Vanner, do Goico também, a gente vai exibir aqui no Central do Esporte, e ele começa, o João Vaz, ele começa falando justamente assim, ó, a frase que ele usa, é o princípio pelo fim. Se o Internacional tivesse investido na base desde o início e com o Lucas Fossati, talvez o resultado fosse outro. Ele começa falando assim, então tem uma outra parte também da entrevista dele, no Jornal da Unifra. Ele é um profissional da educação física também, trabalhou muito pelo voleibol, né, de Santa Maria e adora futebol, está sempre no Presidente Vargas, sempre nos Eucaliptos e acompanha, né? E acompanha também o que cerca o esporte. Isso dá mais credibilidade para ele, pela opinião dele, ou seja, é um torcedor lúcido que acompanha o esporte, ou seja, né? E aí, o Quintana Júnior gostou da declaração dele, olha, gostou mesmo, mas foi muito legal mesmo o professor João Vaz manifestar a opinião dele e reforçar a Por que o João Vaz ele concordou com a minha tese? Na verdade, o último programa eu fiz um desabafo aqui sobre a questão da formação e a minha revolta, vamos dizer assim, não é com a base de Santa Maria, é com a base do Brasil. A gente conversava aqui antes do programa, a gente pode entrar mais a fundo se nós tivermos tempo para falar da formação no país. Mas vamos falar de Santa Maria. O professor Lucas Fossati trabalhou na base do Rio Grandense até o começo desse ano, estava esperando o projeto amadurecer ou não vinha acontecendo, acabou assumindo um projeto que veio para se instalar de forma forte e que dê certo no Internacional de Santa Maria. Te pergunto, o Santa Maria absorveu de fato o caminho das categorias de base, está no caminho certo? Porque a gente também conversava fora do programa que essa base, quanto antes, melhor. E a gente via se falar muito no Sub-19, pouco se falava revelar os jogadores ainda meninos, trabalhar os fundamentos, a questão tática e a questão técnica. Como é que tu vê esse momento da base de Santa Maria? Eu acho que assim, ó, eu acredito que agora, a partir desse momento, a base vai ser um pouco mais valorizada. Porque pelo trabalho que foi feito, volto a repetir, não é pelo Lucas, foi uma série de pessoas que passaram ali, o Sérgio, o Osmar, os diretores, os preparadores físicos, o Marco, a Thaís, o Daniel, que era auxiliar técnico, o Lucas, que era o treinador, que foi feito um bom trabalho ali no Rio Grandense. Então, a partir daí, eu acho que vai ser valorizado. Mas tem que verificar também, assim, ó, se tu pegar o Novo Horizonte, já vem com um trabalho de base há alguns anos. Com o Rui, o Guilherme lá como coordenador, fazendo um excelente trabalho há alguns anos e revelando alguns jogadores para fora. O que acontece com o Novo Horizonte? Ele ganhou espaço porque o Inter e o Rio Grandense deixaram eles ganharem esse espaço por não ter base. Né? E eles aproveitaram e com a qualidade do trabalho deles ganharam espaço. E aí tem um problema, o Novo Horizonte chega até uma certa categoria e não tem para onde lançar esse jogador. Aí acaba indo para o Inter, acaba indo para outros, para o Juventude, para outros clubes e não é aproveitado em Santa Maria. Pelo menos por um ano, 2 anos aproveitado em Santa Maria. Então, assim, ó, tem um trabalho interessante no Novo Horizonte e eu acho que agora o Rio Grandense e o Inter cada vez mais vão valorizar porque foi mostrado que realmente é possível. E o custo, se você pegar o Rio Grandense hoje, que teve 7 jogadores no profissional, você faz aí um cálculo rápido por baixo, eu não sei o salário deles, mas vamos colocar que cada um desses 7 jogadores, ganhasse R$1.000 por mês. Isso é 7 mil por mês. Vezes 6 meses, se eu não estou enganado, é 42 mil reais. Tá? Que deu de custo para o clube. Pega 7 jogadores de fora, não iam ganhar 1.000. No mínimo, iam ganhar R$2.000 por baixo. Dá o dobro. Isso que nós estamos falando só do salário, não estamos nem falando dos encargos. Então, quer dizer, o Rio Grandense economizou de 1 a 2 folhas durante 6 meses por aproveitar os meninos da base. Então, afora a chance de daqui a pouco vender algum deles.
né? Daqui a pouco empresta um Darley ali, faz um bom campeonato, é dinheiro no bolso. Então, assim, ó, eu acho que vai começar a ser investido um pouquinho mais. Já tem diretores trabalhando nesse sentido. Se você pegar o Jairo na base do Interzinho, ele vinha há 3, 4 anos sendo um cara, desde 2009, 2010, praticamente sozinho ali, tocando a base. Hoje você já vê mais diretores ali com ele. Já tem o César, já tem o Ivan, já tem o seu Melo. Então tu já vê gente agregando mais. Falta um pouquinho mais da direção dos profissionais para cima, valorizar um pouquinho mais, que eu acredito que vai começar a ser feito isso. E o caminho é esse, é caminho de economia e tu não precisa necessariamente ter o objetivo de vender. Já tendo para o profissional, tu já tem economia. E se daqui a pouco tu conseguir vender alguém, melhor ainda. Mas tu só tendo para o profissional, imagina tu ter um elenco com 10, pensando em 2 anos, 10, 12 meninos do profissional, a economia em termos salariais que isso dá, a economia na folha de pagamento, já é uma grande coisa. Sem falar que a torcida vem mais, porque tu traz os familiares, tu traz os amigos dos familiares, fica uma coisa mais caseira, o que eu acho que ajuda a trazer mais torcida para dentro do estádio. Só rapidinho, né? Fiz uma lista aqui, eu acho que é um trabalho de retomada, né? Da década de 80, do início da década de 80. Almir, Renatinho, Hitler, Uberley, Gerson, Robson, Sacol, Claudinho, Índio, Paulo Sérgio, o Dr. Sitiá, que é pai do menino que brilhou na Romênia, também jogou as categorias de base. Eduardo Abela, o Márcio Pérez, Sandro Gomes, e aí, olha, todos esses jogaram no Inter SM. E fora isso, se você pegar um pouco mais adiante, você tem um Josiel, que a gente fez parte, eu e o Dida fizemos parte da comissão que revelamos, o Fábio, que foi para o Cerro Porteño, jogou vários anos lá. E aí vai um pouquinho mais adiante, você tem um Thiago Duarte, um Rangel, um Alex Xavier. Se você olhar um jogo do Rio Grandense, se eu não me engano, eu não me lembro de precisar o jogo, mas teve um jogo que o Rio Grandense terminou com Darley, Alex Xavier, Édipo, Cristiano, Rangel, Thiago Duarte e Americano. 7 jogadores formados na base de Santa Maria. Ou nesse momento ou num momento anterior. Você falou no Darley, né? Para mim também, eu acho que foi comum acordo, né? O principal destaque do Rio Grandense nessa divisão de acesso. E Santa Maria e região tem um potencial porque assim, o que eu vejo? Muitas vezes é difícil desses meninos saírem daqui e ir a Porto Alegre. Embora hoje tenha-se todo um meio de transporte mais qualificado do que antigamente, tu sabe que não é fácil chegar no Inter e no Grêmio lá. E tu tem muitos valores aqui. E aí vem a questão de Areta perguntou também, a questão o que tu tem feito para estudar. A gente tem que ter um feeling para tentar selecionar alguns meninos, e aí tu acompanha jogo do Sub-17, tu vai no Amador e acompanha. Sábado eu estava acompanhando um jogo do Sub-17. Porque assim, você tem que ter um feeling para tentar ver jogadores e ver se esse jogador tem potencial ou não. Porque popularmente se diz que os bons estão empregados em Inter, Grêmio, Juventude, Novo Hamburgo ou estão fora do estado. Então você tem que... Só que tem muita gente nessa região aqui que não teve a oportunidade de ir para o Inter e para o Grêmio e que são bons jogadores. É óbvio que se tu pegar ele lá no Sub-11 e trabalhar para chegar num Sub-19 é o ideal. Mas já que a gente está com o Sub-19 e tem muita gente perdida, vamos dizer aí, em termos que não são olhados, a gente tenta observar esses jogos e coisa que às vezes a gente consegue. O Cristiano é um exemplo. O Cristiano foi ali no Rio Grandense, quando eu vi ele 10 minutos. O Cristiano, eu vi ele 10 minutos, chamei o Sérgio, eu quero que tu olhe 10 minutos esse menino. O Sérgio olhou mais 10 minutos, nós tiramos ele, pode vir, porque... E estava ali, estava perdido ali. Lateral esquerdo. O lateral esquerdo do Rio Grandense. Santiago, né? Ele é de Santiago. Então, são coisas que a gente... O Endrel, que está hoje no Sub-20 do Inter, também estava ali em Rosário, parado, ele e o Jonathan, nós trouxemos para cá. Então, tem que ter essa percepção de olhar a região, porque a região é muito rica. Não, até nós estamos estourados, né? Vai chamar o intervalo, mas a gente tem um gap em toda a região central e na fronteira também, né? A gente pega ali Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Alegrete, daqui a pouco, se Santa Maria se torna uma referência, consegue trazer jogadores, inclusive, dessas regiões para cá, né? Já está acontecendo Rosário, isso, Livramento. O Rosário, hoje nós temos o Jonathan é de Rosário, nós temos 2 meninos que estão vindo de Santiago, que vieram aqui fazer a avaliação no Inter.
que estão vindo de Santiago. Se tu pegar o Edipo, ele é de São Luís Gonzaga. E da quarta colônia nós temos 2, 3 jogadores. Então, quer dizer, realmente isso que tu está contando, porque tem esse nicho de mercado para essa região, por essa, daqui a pouco, essa dificuldade de chegar na capital. Basta a oportunidade, né, Lucas? Basta ter a oportunidade. Central do Esporte faz 1 minutinho de intervalo e a gente já volta para falar de Inter SM, ainda mais bate-papo com o Lucas Fossati, com o professor Gilson Piber e também com o José Quintana Júnior. 1 minuto e a gente já está de volta. R$ 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, para bater mais um bate-papo aí com o Lucas Fossati, técnico do Inter SM, junto com o professor Gilson Piber e também com o José Quintana Júnior. Seguimos, até para a gente falar agora um pouquinho da despedida do Goico, porque o Goico foi um dos goleiros que marcou história no Inter de Santa Maria e com certeza marcou história no futebol gaúcho também. 213 jogos, é isso, né, Quintana? 213 jogos, é o goleiro que mais vestiu a camisa do Internacional. Depois a gente vai voltar a falar de categoria de base. Sim, né? vamos. A gente estava no intervalo aqui, estava rendendo um assunto legal aqui. O Goico tem uma história muito interessante antes de a gente rodar a entrevista dele. Eu estava no estádio acompanhando, que as pessoas perguntam para que time eu torço em Santa Maria, e sem demagogia nenhuma, eu não torço por nenhum, digamos assim, eu não sou colorado nem torcedor do Rio Grandense. Eu torço para os dois. Tem ano que eu torço mais para o Rio Grandense, tem ano que eu torço mais para o Internacional Santa Maria. É de acordo com a seriedade do trabalho. Quando vê que o time fez o dever de casa, preparou, realmente quer, e quando o time comprou a causa, os jogadores em campo, dá gosto de torcer, porque aí é o representante da cidade. Quando a gente vê que o time apenas entrando em campo para disputar, e aconteceu algumas edições anteriores, que motivação o torcedor tem, né? Falando como torcedor, não como jornalista, eu estava no estádio Presidente Vargas, eu só não me lembro agora, foi no início de 2008, foi pela primeira divisão, sim. Foi pela primeira divisão, não foi pela divisão de acesso. O Goico tinha perdido o pai dele, um acidente de caminhão, 1 dia antes ou 2 dias antes do jogo. O Internacional ia jogar em casa, até ganhou com o gol do Josiel. Foi contra o São José de Porto Alegre o jogo. E o Goico entrou em campo. Ele saiu do velório e foi jogar pelo Internacional. Acabou o jogo, ele veio abaixo, né? Desabou. E o estádio inteiro gritou o nome dele aquela vez, pela atitude dele. Ou seja, imagina perder um pai e entrar em campo para defender as cores do time. Então isso que a gente vai ouvir agora ele falar, sobre a identificação dele, a felicidade dele em completar 213 jogos, ser o goleiro que mais vestiu a camisa do Inter, a gente sabe que tem um sentimento por trás disso, que é muito mais do que apenas um número. É uma vida dedicada ao futebol e muito dessa carreira dele do futebol dedicada ao Internacional Santa Maria. Vamos lá dar uma olhadinha. Primeiro é um sentimento especial, né? De conquista, de trabalho, de valorização perante ao clube, perante ao torcedor. Sempre procurei dar o meu melhor e é uma honra conquistar essa meta, bater esse recorde que eram grandes goleiros que tinham, né? Como o Miguel, como o Tigre, enfim. Estou muito feliz com isso. A desclassificação aconteceu, mas o grupo está de parabéns por aquilo que demonstrou, pela garra, pela vibração,
com todas as dificuldades que a gente teve, a gente demonstrou muita perseverança e está aí o resultado. Chegamos na frente do rival, então o Inter sempre está de parabéns por tudo que fez, mesmo nas dificuldades a gente demonstrou toda a força que tem com apenas 13 jogadores em campo. Qual é a altura do Goico, Lucas? Agora não me recordo, mas ele não é um jogador alto, assim. Ele não tem 1,80, né? Vamos dizer assim, se é hoje, ele é discriminado. Né? Ele não tem a altura padrão de goleiro, né? Não tem, mas ele tem um senso de colocação. Ele tem muita incrível. agilidade também, né? É um cara que trabalha. O Goico, assim, ó, quando eu cheguei no vestiário do Inter para assumir, eu tive o apoio do Vainer, do Goico ali, que são os líderes no grupo, e isso ajudou bastante. Mas você via assim, ó, o Goico, os comentários, ele mesmo na reserva, mesmo como terceiro goleiro, nunca deixou de trabalhar, nunca deu vamos dizer assim, o popular migué para ficar uma semana sem trabalhar, não. O cara que trabalhava afinco, trabalhou afinco. Acho que teve um dia só que ele não trabalhou comigo por causa do problema nas costas dele, mas é um cara extremamente profissional e eu acho que merece essas homenagens e esse recorde que ele conseguiu, porque ele trabalhou afinco não para o recorde, mas ele trabalhou afinco como profissional e, em consequência, conseguiu atingir essa marca. O Goico teve momentos da carreira que ele defendeu o São José de Cachoeira, também defendeu o São Gabriel. Naquela temporada, o São Gabriel chegou à final do Campeonato Gaúcho, ou seja, o currículo dele é bastante vitorioso. Se eu não me engano, ele teve um ano que ele subiu os dois times no mesmo ano, um da terceira para a segunda e o outro da segunda para a primeira. Foi uma coisa assim que ele conseguiu. Teve um ano que ele, em um ano só, ele subiu dois times. E ele teve e é curioso, ajudou, né? É curioso esse momento que ele está passando, porque há pouquinho tempo ele estava brigado com o Internacional, né? Acho que foi por ano 2012 que ele defendeu as cores do Rio Grandense, inclusive acionou na Justiça o Internacional. Adivinha, professor Gilson Piver? Ação trabalhista, né? Aquilo que a gente conversava. Ação trabalhista. Eu acho que eu até incluo o Goico naquela linha de jogadores, a gente fala muito, né? Do Sandro Sotile no futebol gaúcho. Me ajudem em outros nomes. Badico, o próprio Badico, exato. Eu acho que o Goico ele acaba sendo inserido nesse grupo de jogadores folclóricos, vamos dizer assim, né? Que vira e mexe, está num clube, está num outro, joga aqui, joga colar e sempre. O Ale Menezes hoje está no Glória. Agora é um pouquinho tarde, eu ia dizer para o senhor Lucas Fossati, o Goico já fez um gol de bicicleta, né? Exato. Então, eu acho que mas não dava por causa do problema nas costas dele. O Goico, apesar de ser goleiro, ele entra naquele grupo lá de atletas, né? De jogadores aqui do Gauchão, seja na primeira, na segunda, até na terceira divisão, que vira e mexe ele está disputando um campeonato aí profissional e está sempre na vitrine do futebol gaúcho. O Thiago Duarte também dá para entrar nessa lista. E o Goico tem uma situação interessante. Um jogo antes do professor Lucas Fossati assumir, o Internacional perdeu para o Guarani de Venâncio Aires em casa. Pelotas lá foi o último jogo, então. Então o penúltimo jogo antes, uma última em casa, cidade de Presidente Vargas, 3-2 para o Guarani venceu. E a torcida foi para cima do técnico Sérgio Xavier. O Xavier ficou ali na Casa Mata, sendo acuado, né, naquele momento. E quem ficou na Casa Mata comandando o time e de certa forma, enfrentando o torcedor, incentivando o time em campo, foi o Goico. O Goico ficou liderando o time, ele foi até uma atitude... E ele na época era o Basso era o goleiro, o Romário era o reserva. Isso. Né? O Goico era o terceiro goleiro. Contra o Venâncio, nessa o Basso já tinha saído. O Romário jogou e o Goico era o reserva, então. Mas ele estava ali em frente ao time. Bastante interessante essa postura dele. Ele é muito identificado. Ele é aqui de Santa Maria, muito identificado com o Internacional. Né? Então Sim. A gente vê que ele estava bastante emocionado nesse fim de jogo e fez questão de ressaltar, né? Não nos classificamos, mas ficamos à frente do rival rio-grandense. Outro goleiro também que brilhou na base, jogou no Rio-Grandense, no Inter SM, recentemente o Mainark. Também jogou. Perfeito. Bom, o Vainer também, né, se despediu dos gramados, jogou, atuou contra o São Gabriel e deu um adeus, ou um até breve, mas acredito que deva ter se aposentado mesmo. E você foi lá conversar com ele também, Quintana, aproveitou o final do jogo ali para bater um papo com ele, enfim, ele estava bastante emocionado. Desculpa cortar, mas a gente até fez uma brincadeira que o Vainer disse que ia se aposentar para o Goico não ficar só ele de manchete, dividir a manchete junto. Mas eu lembro que antes nós íamos para o jogo, o gerente a gente sentou e disse assim, qual é o destaque antes da partida, porque o Internacional já estava eliminado. É a última partida em casa diante do torcedor. Despedida do Vainer, aposentadoria, recorde do Goico, né? E o Lucas Fossati comandando ali o time. Até o Lucas ficou da arquibancada ali, estava com suspensão, ficou na arquibancada comandando o Internacional. Mas o Vainer é outro, que teve uma carreira assim, muito bonita, a história dele é bastante bacana. Aliás, fica um convite para quem quiser acompanhar os gols do Vainer, alguns dos melhores lances da carreira dele. Ele tem um canal no YouTube
E agora eu não me recordo exatamente o nome do canal, mas se colocar ali os gols do Vainer, golaço, Vainer, alguma coisa assim, tu acha o canal dele, aparece um histórico e tem um gol que ele fez naquela fase que o Internacional está na primeira divisão, um golaço que ele fez contra o Grêmio, no ângulo, um gol que o Vitor ficou olhando a bola assim, a bola entrou bem na gaveta. Teve gols, jogos dele também por times da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma lista grande ali de lances e gols do Vainer que mostra que a carreira dele ele foi um grande jogador. Agora, no final da carreira, segundo ele mesmo, não dava mais para acompanhar a garotada. Não conseguia mais correr. E é isso que ele fala pra gente aí? Vamos acompanhar. Vamos dar uma olhadinha então. A gente, uma longa carreira que eu tive pela frente, 16, 17 anos me dedicando ao futebol. Felizmente, hoje eu não estou mais apto, não estou mais com perna, vamos se dizer assim, de conseguir chegar em algum lugar. Então, estou me despedindo por não conseguir mais. Tem essa gurizada aí que daqui para frente possa cada vez correr mais e não tem como acompanhar mais a gurizada. Então, eu estou feliz de estar terminando a carreira aqui no Inter, um clube que eu tive boas lembranças, foi o clube que eu mais joguei, né, a minha 4ª passagem aqui. E eu me sinto já um cidadão da cidade, né, um torcedor nato e grande amigo desse clube maravilhoso que é o Inter, que foi na minha carreira. Então a gente fica feliz de estar largando num clube que a gente gosta. E está sendo duro, vai ser difícil esses dias agora até eu me conformar pela largada, mas minha esposa, minha filha está me esperando em casa. Espero que eu possa continuar a minha carreira, né, em outras áreas, junto com a minha família, que vai ser muito importante. Tu merece, Vander, ó, merece. Valeu, Vander, valeu. Valeu. Aí o carinho do Vainer, né, pela torcida do Inter de Santa Maria, que se despediu. Da menininha ali, quando recebeu a faixa do cabelo dele ali, chegou a ficar eufórico. Outro que jogou no Rio Grandense também, no Inter SM, tem identificação com o futebol de Santa Maria. Sim, era até isso que eu ia falar e perguntar, a próxima pergunta que eu faria pro Lucas. Lucas, tu te sentes muito à vontade também, a gente estava percebendo, apesar de você estar no Inter de Santa Maria, já trabalhou no Rio Grandense, tu te sentes muito à vontade também para falar do Rio Grandense, né? Primeiro, só assim, colocar sobre o Vainer, eu tentei convencê-lo de não parar, porque eu não concordo com ele, eu acho que ele tem capacidade de jogar aí mais um ano, mostrou no Rio Nau, correu de igual para igual, mesmo não estando nas suas ideais formas. No jogo contra o São Gabriel também deixou a desejar. Eu acho que ele, com uma boa pré-temporada, ele poderia jogar mais um ano. E um detalhe, ele parou porque ele quis, porque ele tinha 2 convites para jogar nesse segundo semestre. Quais os convites, sabes? Eu sei que os times propriamente dito eu não sei. Eu sei que um era de Santa Catarina e o outro, se eu não me engano, era do Paraná. Não tenho bem essa certeza. Mas ele tinha 2 convites para continuar jogando e preferiu encerrar, porque também se entende aí, 16, 17 anos, quer tomar outro rumo, ficar mais em casa, porque acaba ficando muito longe da família e da filha, né? Então ele preferiu parar. Mas parou assim, com um senhor profissionalismo e um jogador extremamente capaz de continuar jogando. Com relação à tua pergunta, Rogério, assim, eu me sinto à vontade porque, em primeiro lugar, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grandense, eu tenho um respeito muito grande pelo Rio Grandense, eu tenho uma admiração e eu tenho uma gratidão pelo Rio Grandense, porque se hoje eu estou sendo entrevistado aqui, se hoje eu tenho um conceito de ser um treinador que daqui a pouco pode fazer bons trabalhos, é porque o Rio Grandense me deu a oportunidade para isso. Se ele não tivesse me dado essa oportunidade e essa tranquilidade de trabalhar 2, 3 anos sem cobrança de resultado e sim cobrança de formação de jogador, claro que isso veio, essa tranquilidade veio através do Sérgio e do seu Osmar, mas são diretores do Rio Grandense. Então eu tenho essa gratidão, esse agradecimento pelo Rio Grandense, esse carinho. Eu me sinto à vontade porque eu não saí de lá pela porta dos fundos, eu não saí de lá brigado com ninguém, eu simplesmente foi uma situação que se encerrou um ciclo e se começou outro no Inter. Assim como se algum dia eu sair do Inter, também todos os clubes que eu passei, graças a Deus eu saí pela porta das frentes. Então eu tenho essa tranquilidade de falar do Rio Grandense. Vocês nunca me viram, mesmo depois do Rio Nau, fazendo nenhum tipo de comentário sobre o jogo em termos de resultado, de coisa. Não, eu tenho um respeito muito grande pelo Rio Grandense e um carinho enorme por eles. Perfeito. Inclusive senti a morte
da mascote lá, porque ela sempre estava ali brincando com a gente, estava sempre ali. E eu senti a morte da cachorra ali, porque os dois ali estavam sempre ali dentro do campo, ali brincando com a gente e nos recebendo quando a gente chegava de carro. Ali. Era uma cadelinha que na semana passada acabou falecendo e que estava sempre junto ali, né, com o pessoal, com os jogadores. Ali. Foi adotada pelo grupo de jogadores. Uma coisa que é importante dizer para o torcedor, Gereta, que a gente acompanha o trabalho do Lucas e do Feliciano Corrêa. E são meninos ainda na linguagem do futebol que estão começando esse trabalho, tanto nas categorias de base quanto no profissional. Eles não estão começando agora, mas estão começando a ter oportunidades no profissional agora. E é importante que o torcedor de Santa Maria tenha muita paciência com esses nomes. Por quê? O Feliciano pegou, como diz o professor Gilson Piber, um rabo de foguete na temporada. Correndo risco de rebaixamento. E aí um time com poucas opções, e as opções eram todas da base, do trabalho do Sub-19 do ano passado, e agora no final do campeonato estava sendo pressionado por alguns dirigentes e torcedores, será que deve seguir o trabalho do Sub-19? Que material humano foi colocado para ser questionado o trabalho dele? E a mesma coisa agora o Lucas está começando um projeto que ele disse já 2 vezes. Os primeiros resultados efetivamente vão começar a aparecer daqui a 2 anos. Lógico que alguns jogadores serão aproveitados no ano que vem por uma questão de necessidade do clube, pela situação financeira. Mas o trabalho do Lucas tem que ser respeitado, tem que se dar esse trabalho. O que a gente vê nos times da primeira divisão, essa troca de treinadores, deu errado, primeiro que sai o treinador. E às vezes é um trabalho de estrutura e organização, né? Não adianta simplesmente colocar nas mãos do treinador. E quem acompanha o trabalho do Feliciano, como eu acompanhei, desde quando eu estava há 3 anos lá no Rio Grandense, sabe que ele tem qualidade, que ele tem... Não pode um resultado... Você tem que ter convicção. Eu dou o exemplo do Guarani de Venâncio, que passou por alguns apertos na Série C o ano passado, manteve o treinador. O São Gabriel com vários apertos e manteve esse treinador. Isso nós falando a nível profissional. Se tu falar na base, eu tenho uma frase do Diogo Giacomini que ela é fundamental. Enquanto o treinador de base ficar preocupado em mostrar resultado dentro de campo, nós estamos fadados a um insucesso do trabalho de base. O treinador de base não pode ser cobrado por resultado dentro de campo. Ele tem que ser cobrado por resultado de apresentar jogadores com qualidade no profissional e não resultados dentro de campo de uma competição. Porque se você... Eu vou dar um exemplo. Esse ano, nós vamos jogar com vários meninos 9-7, 9-8. Se eu quisesse ganhar campeonato, eu botava 9-5, que é o último ano de júnior. E não, nós queremos formar jogador. Então nós vamos penar com esses jogadores 9-7, 9-8. Eles têm que pegar experiência, eles têm que aprender mais, eles têm que qualificar os seus fundamentos. Nós vamos penar. Então, se é para ser campeão, então pegamos todo mundo 9-5 lá, ou pegamos o limite lá, que tem 5, 6 jogadores, pode usar 9-5, o resto tudo 9-6 e vamos para a competição. Mas daí tu não vai revelar ninguém. Então, essa tranquilidade que o treinador da base tem que ter. E eu acho que o que fizeram, dando a minha opinião, que massacraram o Feliciano depois de um resultado desses aí, que pode acontecer, vários treinadores já... Aí que eu digo, por isso que eu digo que o Sérgio, para mim, é um dos melhores diretores que eu tive. No primeiro ano, nós perdemos de 4-0 para o Grêmio em casa, e era para ter tomado um 6, depois dos 30 do primeiro tempo. Até os 30 nós fizemos um jogo equilibrado, e o Sérgio me manteve. Nós perdemos uma competição regional que era para mim ganhar, para o Rio Grandense ganhar com o pé nas costas. O Sérgio nos manteve como treinador. Depois nós estamos uma boa campanha o ano passado, tomamos 5-1 do Ipiranga, e aos 32 do segundo tempo eu estava rezando para terminar o jogo, porque eu estava vendo que ia ser uns 8 ou 9. E o Sérgio me manteve, porque tem convicção no que era o trabalho. E eu acho que o Feliciano mostrou já a capacidade dele, pegou uma bomba ali no final da coisa, e ele é um treinador é uma pessoa extremamente capaz. E dentro do campo, nos trabalhos que ele tem desenvolvido, ele já mostrou. Na minha opinião, o Rio Grandense jogou melhor, depois que ele assumiu, o Rio Grandense jogou melhor do que estava jogando antes. Faltou aquele cara para botar a bola para dentro. Tá certo. É a questão do material humano que a gente falava, exatamente, né? E aí vai na conta do treinador, né? Perfeito. Bom, falando um pouquinho então de Rio Grandense, o Rio Grandense recebeu um presente, dá para se dizer assim, no fim de semana. Chegaram aí 300 cadeiras, 500 cadeiras, aliás, lá do Estádio Olímpico, uma negociação entre o consulado do Grêmio aqui de Santa Maria com a direção gremista e o material lá que está sendo retirado do Olímpico, que está muito próximo de ser implodido. O Rio Grandense acabou aí recebendo uma doação de 1.000 cadeiras, 500 delas chegaram, 300 vão para o pavilhão, e a gente tem imagens para mostrar para o pessoal aí, ó. Cadeiras que ocuparam o anel superior do Estádio Olímpico já estão, então, no estádio do Rio Grandense para colocação. Eu gostaria que o Quintana, que o professor Gilson Piber e até o Lucas também desse
um comentário sobre isso. É interessante, né? Na medida em que o pessoal pode reaproveitar esse material, é aquela história, né? Cavalo dado não se olham os dentes, né? Vai haver uma avaliação das cadeiras que vão poder ser reaproveitadas, a pintura, né? A pintura das cadeiras, eu acho que serve muito para o novo pavilhão social do Rio Grandense lá. Faltou só o GC Imagens, Márcio Santos, no caso fui eu que esqueci de colocar, né? Mas o Márcio Colorado, Feito que crédito. é nosso cinegrafista, se puxou fazendo as imagens, lá e fez as imagens, né? das imagens das cadeiras do Olímpico. O Rio Grandense, só para completar, Quintana, nos dias 23 e 24 e 25 de junho, agora já na semana que vem, faz uma peneira lá para selecionar atletas para a disputa da Copa FGF Sub-19. É o que a gente estava falando recém daí, a questão da peneira e nessa fase, né? Há jogadores, o Lucas já falou, e eu não vou ficar teimando com ele aqui sobre essa questão de... É possível, né, o professor estava falando, é possível pegar um jogador nessa faixa etária e trabalhar ele. Ele deu o exemplo do Leandro Damião, acho que foi fora do ar, né? Que a gente estava conversando. Mas a gente sabe que se esses jogadores fossem trabalhados antes, o resultado seria outro. O próprio Leandro Damião que a gente estava falando, se fosse trabalhar desde os 11 anos, talvez fosse um dos maiores centroavantes que existe no mundo. Ele é artilheiro, a gente vê ele comandando o Cruzeiro, ele é artilheiro. Mas faltou a base, faltou a questão dos fundamentos. Às vezes ele se atrapalha com a bola, que realmente lembra ainda do jogador de várzea, né? A questão do fundamento. Eu vejo assim, se tu consegue trabalhar o menino ali, desde o início, pega o exemplo do Barcelona ali, claro, guardado as devidas proporções, mas o Messi, Iniesta, não só o Barcelona, vários clubes que você vem com os jogadores trabalhando desde o início, desde lá da sua infância. Seria o ideal. Mas tem um detalhe, às vezes, nesses peneirão aí. A gente não está fazendo peneirão e nós estamos avaliando de uma outra maneira, mas assim, ó, às vezes vem nesse peneirão, como veio o ano passado o Cristiano, que já vem um trabalho de base do Cruzeiro de Santiago. Daqui a pouco vem um menino que teve um trabalho de base no Flamengo de Alegrete, daqui a pouco vem um menino que vem de um trabalho de base de um time de Uruguaiana, daqui a pouco vem um menino fazer um teste, um trabalho de base de um time, por exemplo, como o Armor lá de Santana do Livramento. Então, eu dou o exemplo do Cristiano também. O Cristiano nós avaliamos num peneirão nesse mesmo sentido, mas ele já vinha num trabalho de base do Cruzeiro de Santiago e estava ali, largado, não tinha outra oportunidade e veio. O Jonathan e o Endrel, que a gente foi buscar de Rosário, também tinha um trabalho de base lá de Rosário, um trabalho bem qualificado lá em Rosário. Então, assim, ó, não é o ideal, eu concordo isso contigo, não é o ideal, mas dentro da realidade que a gente tem hoje, de um começo, porque a gente está muito no início, tanto o Rio Grandense como o Inter, nós estamos muito no início. Se tu vê o Novo Horizonte hoje, que eu citei antes com um trabalho qualificado, você não vê o Novo Horizonte dizendo que vai fazer peneirão. Porque ele já vem lá do Sub-11, já vem fazendo um trabalho qualificado, aí ele está jogando o Sub-11, Sub-13, já está vendo um jogador ali, outro ali, ele está jogando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho Sub-17. Então ele joga contra o Ibirubá, já vê um jogador ali, joga contra o Santa Rosa, já daqui a pouco convida para vir para cá. Mas por quê? Porque ele já está com uma estrutura formada. Como nós do Inter e o Rio Grandense ainda está em formação, não é o ideal, mas é uma das alternativas, de repente, se avaliar os meninos. Rapidinho, Jareta, Congresso Técnico do Sub-19, nesta quarta-feira, dia 17, lá em Porto Alegre, e o início da competição em 1º de agosto. Certo. Vamos fazer um intervalinho, então, do Central do Esporte agora? Voltamos em seguidinha? Um minutinho e a gente já está de volta. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar.
Central do Esporte de volta aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, com José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber e também hoje com Lucas Fossati, treinador do Inter de Santa Maria, nosso convidado especial. Rapidinho para a gente falar de Copa América, nós temos mais ou menos uns 7 minutinhos nesse bloco final. Quando o assunto é bom, é assim, falta tempo. Né? Falta tempo sempre, né? Olha só, Argentina 2, Paraguai 2, para mim foi o resultado mais surpreendente da Copa América até agora. A Argentina meio que subestimou o time do Paraguai e acabou, apesar de estar vencendo de 2-0, acabou tomando 2 gols, jogo que aconteceu no domingo, aliás, no sábado. Para mim, a reação mais fantástica, né, da primeira fase, né, o melhor jogo, o Paraguai levou um banho de bola no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo com mais pegada, claro que deu espaço para a Argentina, mas não levou o gol e buscou o empate, né? Para mim, o melhor jogo, a melhor surpresa. No restante, mas eu não gostei. Teve uma outra surpresa, né? Eu diria que Paraguai e Argentina, por ser um clássico, a gente sabe que a Argentina é o time com melhores nomes, mais qualificado. Mas a Venezuela vencida a Colômbia de James Rodrigues, o mais surpreendente Quadrado, eu achei a Venezuela, a gente não imaginava vencer a Colômbia, né? Mas a Colômbia, né? A Colômbia joga muito e perde como sempre, né? É um time de estrelas, assim. A Venezuela, ela já vem nas eliminatórias conseguindo, né? Algum êxito. E o Paraguai foi o último, nas últimas eliminatórias, nem foi para a Copa do Mundo. E com o Ramon Dias, né, como técnico. E a Venezuela tem uma motivação extra, né? É verdade. A gente sabe que eles vão brigar pela vitória a todo custo. Eu vi o vídeo, achei interessante também. Vamos falar da seleção brasileira? Vamos falar de seleção brasileira. O vídeo tem incentivo para os jogadores da Venezuela. Olha, é um vídeo sensacional, não percam, viu? Não percam de acompanhar. Seleção brasileira, muito, para não dizer totalmente, dependente do Neymar. Eu precisaria de 1 hora para falar que eu penso em seleção brasileira aqui, porque, olha, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, professor. Base. O 94, o Romário tinha o Bebeto, tinha o Dunga, tinha o Cafu. Tafarel. 98, o Ronaldo também tinha o Denilson, tinha o Rivaldo, tinha o Bebeto, ainda jogava em 98. Em 2002, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Essa seleção só tem o Neymar. Os outros jogadores são jogadores comuns que não seriam titulares nem na rival Argentina. É a situação do Grêmio e Inter hoje. Sem grenalização de dizer para qual time torce. O Internacional tem um grupo tão superior ao Grêmio que talvez algum jogador do Grêmio seria titular no Inter. O contrário seria diferente. É a situação da seleção brasileira hoje. É uma fase, dá para se dizer assim, de remontagem da própria seleção brasileira. Falando em seleção brasileira, o Zito, né, aos 82 anos, deixou todo mundo ontem. Faleceu, ex-jogador do Santos, né? José Eli de Miranda, ele não teve a causa da morte revelada, mas há tempos atrás ele havia sofrido um acidente vascular cerebral, em 2014. AVC. E aí teve, né, ele estava em casa, recebendo os cuidados em casa, mas não resistiu aí e ontem aos 82 anos acabou falecendo. Falando em jogador de qualidade, né? Na época do Pelé, Coutinho, Pepe. Aquela época do Santos, muitos jogadores só não tiveram um know-how maior porque jogaram lá do Pelé, porque senão, se fosse hoje, seria muito melhor, na minha opinião, inclusive, que o Rapidinho pro futsal, pessoal, o União Independente venceu no sábado 1-0. Fundamental vitória, olha, magrinha, né? 1-0. Sobre o Cerro Branco. E vamos dar uma olhadinha já na tabela então ali, professor? Vamos lá. Aliás, antes nós temos o próximo jogo contra o líder, hein? A Associação Fortaleza dos Valos. Esse é complicado, hein? Por quê, professor? É complicado porque Fortaleza lidera, é um time certinho aí. Um pontinho, né, fora de casa já para o União seria muito bom. Tabela de classificação, olha lá a União, professor Gilson Piber. Chama para nós aí a classificação, como é que tá? Olha, o União subiu para 6º lugar com 8 pontos, Fortaleza dos Valos lidera com 21, Passo Fundo tem 15, a SASE de Ibirubá tem 13. Selbach. Do ladinho ali, do ladinho. Quero derrubar o do ladinho. O Quartiero. Horizontina 12, Jactaquivá 12, repetindo, União tem 8, Figueira 7 e a CBF, que é o Cerro Branco, 5 pontos. Que foi o adversário que perdeu para a União. de Selbach, time do Daniel Quartiero, né? O Ibirubá está fazendo um bom papel na Série Ouro. E o Sandro Couvero começou seu trabalho ontem na equipe do Mafra, em Santa Catarina. Técnico santamariense. É, equipe que disputa a primeira divisão, que é a divisão de acesso do futsal lá de Santa Catarina. E uma última informação rapidinha, vamos monitorar a situação do atacante Gabriel Batistuta, argentino,
que desde que se aposentou vem reclamando de fortes dores nas pernas. Ele já pediu 2 vezes para os médicos amputarem as pernas, que ele não suporta as dores e pode ser que aconteça isso, a decisão médica seja por amputar as pernas, por ele não aguentar mais as dores e a quantidade de medicamentos que ele precisa tomar pelas infiltrações que ele fez no joelho durante a carreira. Pois é. Para ver que situação. Maria de Lourdes Portela, campeã de judô na Taça Brasil, na sua categoria, atleta da Sojipa, né? Formação aqui em Santa Maria no projeto Mãos Dadas. Que parabéns à nossa raçudinha. Tá certo. Agradecer a presença do Lucas, né, Lucas, que esteve aqui hoje. Rapidinho, Lucas, 20 segundos a tua despedida. Não, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, um papo legal, a hora que quiserem a gente está à disposição aí. E eu acho que é muito legal esses debates que vocês fazem sobre base, coisa que isso ajuda a enriquecer e daqui a pouco mudar, é um pilar que ajuda a mudar a visão do que se tem hoje da base e tentar melhorar isso ainda mais. O homem é bom de conversa também, né? Fala muito bem. O papo é podia gravar 2 e deixar arquivado para a semana que vem. Nós que agradecemos a presença Lucas, dele. Lembrando que todo sucesso para ti, viu? Eu que agradeço. Bastante sucesso, Lucas. Obrigado mesmo. Incomoda os homens lá para ser o trabalho sério na base. A gente fica na Central do Esporte, lembrando que a produção do Central do Esporte é do Henrique Orlandi, né? Nós deixamos ele, vamos dizer assim, no banco, mas ele está entrando no jogo aí. Popular mas antes, Barcos. A gente não pode terminar o programa de hoje, lembrando que no último domingo, todo mundo diz que quando a gente dá parabéns atrasado, aí o presente é dobrado, a gente quer dar um parabéns para o professor Gilson Piber, que completou mais uma primavera, professor, mais um outono. 4.7. 4.7, é isso que eu ia perguntar, se o senhor queria revelar ou não, né? Será que ele revelaria ou não? Tranquilo. 4.7, parabéns, professor. Muito obrigado. Grande abraço, bastante sucesso, e se eu estou aqui agora apresentando esse programa, enfim, todo o sucesso que eu tive na minha carreira, eu agradeço ao professor Gilson Piber. Não, merece. Não, na verdade é o nosso voto, professor, que o senhor é a referência nossa desde a época que nós éramos estudantes, para ver que o senhor não é tão novo assim, né? E a gente aprendeu muito que o senhor tem na referência. É uma honra estar dividindo essa apresentação, esses comentários do programa contigo. Foi uma honra trabalhar na Rádio Guaratá também participando contigo. Obrigado pelos ensinamentos e parabéns. Vida longa ao mestre Gilson Não, Piber. mais importante do que isso, né? Além de sermos colegas, sobretudo somos amigos. E isso para mim conta muito. Do senhor, do Jareta não. ele já era um ícone quando eu comecei no futebol, e já faz tempo. Então tem uma tempo. Olha que eu vou começar a acreditar nisso, hein? Faz tempo, e eu acompanho o professor Gilson Piber desde os tempos de radar esportivo, saudoso radar esportivo. O Central do Esporte fica por aqui, caindo a folha aí, tudo. A gente volta na próxima semana, na terça-feira. Um grande abraço a todos e até lá.